Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o Dr. Rafael Leite, nutricionista, clínico esportivo e vim aqui hoje para falar com vocês sobre a questão de motivação. É comum a gente receber pacientes aqui com a questão da desmotivados, né? Para iniciar alguma dieta, algum programa alimentar, tá? Por que que isso acontece? Muitas vezes por questões de frustração, porque ela tentou vários tipos de dietas, muitas vezes conseguiu até um resultado, mas depois não conseguiu a manutenção. Então eles passaram por diversas dietas e levaram a um efeito sanfona que a gente fala, né? Uma perda de peso seguida de um ganho de peso, uma perda de peso seguida de uma ganho de peso. E aí quando eles chegam totalmente desmotivados, tá? Então qual que é a questão? A gente precisa achar um motivo para que isso possa acontecer. Então a primeira pergunta que normalmente eu faço é se isso incomoda, tá? Esse peso está te incomodando? Tá. Legal. Então, o que que nós vamos fazer para que esse peso possa mudar, né? Então, nós precisamos traçar estratégias para que isso possa acontecer, tá? E aí a gente precisa de mudança. Nós precisamos do quê? De mudanças de hábitos, de mudança de comportamento. Eu preciso que a pessoa comece a fazer melhores escolhas, que ela trace uma rotina, tá? Ela precisa ter horários para comer, para se alimentar, para se hidratar, assim como ela tem horário para trabalhar, assim como ela tem horário para dormir, tá? Então a gente precisa ter rotina. A partir desse momento, eu tento organizar essa alimentação dentro dessa rotina. Então, essa é normalmente a minha estratégia. Tentar fazer com que a alimentação fique dentro da rotina para que isso não atrapalhe. Outra questão, pessoal, é a gente começar a se movimentar. É muito importante, né, a gente sair do sedentarismo, tá? Ficar parado não é uma grande estratégia. A gente precisa se movimentar. O nosso corpo precisa de movimento, tá? Então isso é muito importante. O que, que vem acontecendo também, né? Quando a pessoa chega aqui, ela pega e fala assim: eu não tenho tempo, tá? Bom, aí você começa a conversar, começa a bater um papo com ela, o que está acontecendo. Aí o que, que acontece? Ela normalmente cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, trabalha, né, ou o marido também tem vários afazeres aí e esquecem de se cuidar, tá? Cuidam de todo mundo, fazem todas as atividades, mas esquecem de se cuidar. Essa é uma grande questão. Eu acho que para a gente poder cuidar do outro, a gente precisa primeiro estar bem com a gente, tá? Não adianta a gente querer cuidar do outro se a gente não está bem. Não adianta eu querer cuidar do outro e fazer mal para mim, tá? Então esse é a grande questão. A gente precisa traçar metas, mas que possa nos beneficiar também, não só beneficiar o outro. Ah, mas é meu filho, eu tenho que dar atenção. Sim, mas para você dar atenção para ele, para você ter disposição de brincar com o seu filho, de dar atenção, você precisa estar bem. Então, essa é a grande questão, tá? Então, o primeiro passo é a gente cuidar da gente. E como que a gente cuida? Melhorando os hábitos, né? Alimentação, atividade física, o sono, tá? Então, a gente precisa traçar metas para que isso possa acontecer. Então, não adianta querer cuidar do outro se a gente não está se cuidando. Então, esse é um grande passo. Outro motivo, né, que eu bato muito na tecla aqui com o pessoal, é a questão do que você está fazendo para você melhorar. Bom, não estou fazendo nada, tá? Isso é importante para você? É importante. Então, o que, que você vai mudar, tá? Não adianta você falar que isso é importante, né, e você não fazer a mudança. Não adianta eu fazer a melhor dieta para você e a mais espetacular se você não seguir, tá? Então, essa é uma outra grande questão.
Você precisa querer mais do que eu, mais do que o profissional da educação física, mais que qualquer outra pessoa. Só assim você vai conseguir fazer o resultado. Não adianta a gente querer com que você faça. Vai depender de você. E isso é muito importante. Então, quando você iniciar algum programa, vá em frente, valorize cada resultado que você tenha, que seja 1 quilo, que seja meio quilo, mas assim, valorize isso. Faça pequenas mudanças no seu dia a dia. Faça melhores escolhas no seu dia a dia. E aos poucos você vai vendo o resultado. Tenho certeza que você vai conseguir chegar num bom resultado e numa boa disposição e a gente conseguir melhorar essa saúde para vocês. Um grande abraço, até mais!